Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai conversar sobre um artista sensacional, que é o Clive Barker, e as histórias que vieram da mente mirabolantemente sinistra dele, eu li num livro. Hoje eu vou trazer um vídeo então para falar um pouco mais de um dos meus autores favoritos de terror, o Clive Barker. Eu já li 4 livros dele e tenho aqui mais um, na verdade, um conto que tá numa antologia. Então eu decidi trazer aí a história da vida dele um pouco e também um pouco sobre as diversas formas de arte que ele se dedicou, não sendo somente um autor, mas um artista completo. Então vamos lá. O Clive nasceu em 5 de outubro de 1952, na cidade de Liverpool, na Inglaterra, e ele tem hoje então 68 anos. Ele é filho da Joan Ruby, que era uma pintora e também trabalhava em uma escola, e do Leonard Baker, que trabalhava na indústria. Ele se formou então mais tarde na Universidade de Liverpool, nos cursos de inglês e filosofia. Quando ele tinha apenas 3 anos, ele participou de um evento em que ele presenciou um acidente de um paraquedista chamado Leo Valentin, que ele errou uma manobra e acabou caindo e se machucando e vindo a falecer. E esse momento, esse episódio marcou totalmente a vida do Clive. Inclusive, mais pra frente em seus livros, ele iria citar esse personagem, né? Um personagem que remeteria ao Leo em diversas histórias. Há boatos de que o Clive, durante seu período da faculdade, quando ele não tinha dinheiro suficiente para se sustentar só sendo escritor, ele trabalhou como prostituto diversas vezes. Inclusive, ele respondeu a diversas entrevistas falando sobre isso, mas eu não quis trazer exatamente como uma certeza. Ele também é uma pessoa que é bastante crítica à religião como instituição, mas ele afirma que a religião influenciou ele tanto em sua escrita como sua espiritualidade. Apesar de ter tido diversos relacionamentos com homens mais velhos durante a sua adolescência, foi só aos 19 anos que ele se assumiu homossexual, e desde então ele já teve 2 relacionamentos duradouros com outros 2 homens por mais de 10 anos esses casamentos. A primeira das artes que o Clive se envolveu foi o teatro. Ele começou então a participar de peças, na verdade, de escrita de peças durante o seu ensino médio, em 1967, em peças como Voodoo Inferno. E a gente já via que ele tinha ali uma linha mais terror para seguir. Então, até 1977, ele escreveu mais 8 peças. Em 1978, ele co-criou, junto com alguns amigos, uma companhia de teatro chamada The Dog Company, em que ele reunia ali alguns amigos dele antigos do ensino médio e também alguns novos atores que queriam participar dessa companhia. Inclusive, algumas dessas pessoas iriam acompanhar ele ao longo de sua carreira quando ele entrasse mais pra frente no cinema. Uma dessas pessoas é o ator Doug Bradley, que acabou fazendo o cenobita famoso em Hellraiser e já era amigo do Clive há muitos anos. Ao longo dos próximos anos, aí, depois da criação da companhia, ele ainda escreveria mais 9 peças, inclusive dirigiria algumas delas, mas a sua carreira de teatro chegou ao fim quando ele decidiu se dedicar exclusivamente à escrita dos livros de sangue. Entrando então na escrita de livros, ele acabou se tornando um escritor super famoso na área da ficção, do terror e da fantasia, sendo o primeiro grande sucesso dele a escrita então dos livros de sangue, que são uma reunião de contos dividido em 6 volumes, que foi publicado de 1984 a 1985. Desde a publicação de Os Livros de Sangue, ele publicou cerca de 10 romances, sendo o mais famoso, eu acho, aqui no Brasil, The Hellbound Heart, que foi publicado como Hellraiser, e Candyman. Candyman tá nos Livros de Sangue. Quando ele lançou então essa reunião de contos, na capa tinha uma citação do Stephen King, que é o rei do hype, como todo mundo sabe, que dizia: "Eu vi o futuro do terror e o nome dele é Clive Barker." Chique demais essa citação, né? Acho tão bonitinho. Como inspirações para sua escrita, ele cita então o Herman Melville, o Edgar Allan Poe e o Ray Bradbury, entre outros. Barker estreou no cinema sendo roteirista de 2 filmes, em 1985 do filme Underworld e em 1986 do filme Rawhead Rex. No ano seguinte, ele estrearia então na direção do filme Hellraiser, que é baseado na sua novela The Hellbound Heart, e ao longo dos anos ele atuaria em diversos filmes como produtor, como diretor ou roteirista, sendo um dos mais famosos o Candyman, de 1992, que é baseado no seu conto que está contido nos Livros de Sangue, The Forbidden. Tem uma tabela bem legal que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês aqui do lado, que é uma lista dos filmes que ele participou, seja como roteirista, como diretor ou como produtor. E se você ver, ele participou de muitos filmes, todos eles de terror, vários deles baseados na sua obra, mas é muito legal porque ele é um artista muito completo.
principalmente no cinema. Já o envolvimento do Clive com televisão é relativamente recente. Em 2015 ele se envolveu em um projeto com a Warner, que eles queriam lançar uma série que se chamaria Clive Barker's Creepypastas, que contaria ali pequenas histórias do Clive, mas o projeto acabou não indo tanto para frente. Ele ainda se envolveu recentemente, agora em 2020, na produção de um filme chamado Os Livros de Sangue, que foi lançado pela Hulu, e atualmente ele trabalha em um projeto de uma série que irá se chamar Nightbreed. Ainda esse ano, a HBO anunciou o lançamento de uma série que vai se tratar do universo Hellraiser. Na verdade, vai funcionar ali como uma continuação ou como uma expansão. E o Clive, claro, está nesse projeto. Além de seu talento como escritor e para o cinema, ele ainda é um excelente desenhista, sendo bastante prolífico até. Inclusive, ele ilustrou diversos dos seus livros. As suas primeiras pinturas e desenhos podem ser encontrados nas capas do seu fã-clube, lá no comecinho da sua carreira, e também em algumas ilustrações de suas peças e até no segundo volume dos Livros de Sangue. Ele ainda é responsável pelas ilustrações que estão contidas em seus livros The Thief of Always e na série de livros Abarat. Além dessas ilustrações, o Clive ainda é responsável pela produção de alguns quadrinhos. Dentre as diversas adaptações e spin-offs, a gente pode citar aqui alguns dos seus quadrinhos, como Hellraiser, Pinhead e Nightbreed. O mundo criado pelo Clive não chegou somente aos quadrinhos, mas também a uma coleção de brinquedos. Entre 2001 e 2002 foi lançado 12 action figures de uma coleção chamada Tortured Souls, em que também acompanhava uma pequena novela que contava uma história com os 6 primeiros personagens. Mais tarde, em 2004, foi lançada uma nova coleção chamada The Infernal Parade, que trouxe 6 action figures e uma história que narrava um pouco de cada personagem. Como se eu já não tivesse citado um monte de coisa aqui, o Clive ainda participou da produção de 5 jogos de videogames que são baseados em suas obras e filmes. Mas então vamos aos livros, que afinal é o foco desse canal, sendo o primeiro deles que eu li, Hellraiser, que foi lançado originalmente com o nome The Hellbound Heart, lançado em 1986. Esse livro então foi meu primeiro contato com o Clive Barker, como eu falei pra vocês, e na verdade eu não conhecia nada dessa história, eu nem tinha assistido a adaptação que veio um ano depois do livro. Pra não dizer que eu não conhecia nada, eu conhecia a figura do Pinhead, que já faz parte aí da cultura geral. Eu acho meio difícil trazer uma sinopse desse livro, já que ele é um livro super pequeno, ele tem 160 páginas, acaba sendo até uma novela, e tudo que você conta um pouco dele pode estragar a experiência. Mas de uma forma geral, a gente vai acompanhar o personagem do Frank, que tá ali em busca de um prazer um pouco diferente, prazeres sexuais, e ele acaba descobrindo a história dessa caixa chamada Caixa Le Marchand. Acontece que ele não sabe que essa caixa, na verdade, é um portal para encontrar os sacerdotes do inferno. E o que pode ser considerado prazer para esses sacerdotes, com certeza não é prazer pra gente. Como eu havia citado anteriormente, o Clive passou por um período que ele trabalhou ali como prostituto para conseguir levantar dinheiro. E ele conta que nessa época, durante esse período, ele quis escrever uma história em que o bem e o mal fossem conectados através de alguma característica sexual. Eu gostei bastante dessa novela e gostei como o tamanho dela trabalha a favor dela. É muito legal como as coisas acontecem muito rápido e não fica aquela enrolação para acontecer, tem sempre alguma coisa rolando na trama e ao mesmo tempo ele cria o clima suficiente para que essas coisas tenham um impacto legal. Apesar da sinopse evidenciar bastante as figuras dos cenobitas, na verdade o livro não tem foco neles, vai trabalhar bem mais o personagem do Frank e o que aconteceu com ele após abrir essa caixa de Le Marchand. O problema é que só lendo para você conseguir entender a proposta que o livro traz e tudo que vai girar em torno dessa história e toda a bizarrice que tem nela. E eu acho mais legal ir meio sem saber de nada, só pra aproveitar essa viagem. Há ainda 2 personagens muito boas nesse livro, que é a personagem da Julia e a personagem da Christy, mais em específico a minha preferida, que é a Julia, que é uma personagem que eu comecei não gostando dela, achando ela muito ruim, e ao longo da trama ela vai se modificando e vai crescendo, e você acaba gostando dela, nem que seja pela força de vontade absurda que ela tem. A conexão também com os diversos personagens em relação ao Frank são muito bem feitas, fazendo a trama fluir super bem, e eu achei o plot final sensacional, super surpreendente, não esperava nada daquilo, realmente de explodir a cabeça, e pensando agora, eu acho que eu gostei mais agora da história do que quando eu terminei, depois de ler os outros livros dele. Com certeza essa aí é uma releitura que vai ter que vir. Outra coisa muito legal que trabalha a favor do Clive é a forma que ele descreve os lugares e os personagens que ele cria. Realmente ele te coloca naquele cenário e faz você sentir medo, seja dos personagens ou seja das circunstâncias que eles estão.
Uma adaptação dessa novela foi lançada em 1987, intitulada Hellraiser, que foi escrita e dirigida pelo Clive Barker. Ele conta que inspirou o visual dos cenóbitas em um clube underground chamado Cell Block 28 de Nova York, onde as pessoas iam lá para fazer piercings por diversão. Ele ainda conta também que durante a produção do filme, ele cogitou dar o nome do título como Sadomasoquistas do Inferno. Eu cheguei a assistir essa adaptação e confesso que eu gostei bastante, achei bem bacana como eles conseguiram construir essa tensão e fazer todo ali o cenário e a construção dos personagens de uma forma bem boa, principalmente pensando que foi um filme de 1980. Eu cheguei a assistir essa adaptação e achei realmente bem bacana, ainda mais pensando que é um filme dos anos 80 e a forma como eles construíram o cenário e os personagens, toda a maquiagem, foi muito bem feita e eu gostei bastante. Inclusive, eles fizeram algumas mudanças no roteiro, mudaram até uma personagem ali. Eu acho que não influenciou muito pra história e não atrapalhou nada a experiência. Gostei bastante da caracterização tanto do Frank quanto dos cenóbitas mesmo. Eu não sou uma pessoa muito criativa, então eu acho que só lendo o livro eu não conseguiria imaginar criaturas tão bizarras e o filme com certeza faz isso. É claro que ele é bem mais assim trash, já que é uma produção mais antiga, não vai agradar todo mundo, mas eu acho que ainda vale a experiência. E já que foi o cara que criou a história, que criou o filme, né? Quem somos nós pra criticar? O filme ainda daria origem a uma franquia, ou seja, foram lançados mais 9 filmes depois dele, sendo que o Clive só participou de 3 e ainda como produtor, e não chegou a dirigir mais nenhum. E o segundo livro que eu li foi Candyman, que na verdade é um conto intitulado The Forbidden, que está contido nos livros de sangue que foram lançados de 84 a 85. Aqui no Brasil ele foi lançado então nessa edição maravilhosa da Dark Side, que contém, né, esse conto, e é bastante engraçado, porque inclusive o Arthur participa de um grupo do Clive Barker, que é internacional, e ele postou a foto dessa edição aqui, e o pessoal lá das gringas ficaram super chocados como foi feita uma edição tão bonita só para um conto que está nos livros de sangue. Detalhe que eles vão lançar esse conto no meio dos outros. Tomara, né? É verdade, capaz deles tirar. Um apêndice, né? Leia o livro. Né? Aqui a gente vai acompanhar então a história da Ellen, que é uma universitária que ela tá pesquisando aí desenhos de grafites como uma tese para o seu TCC, e ela escolhe então um apartamento abandonado em um condomínio bastante pobre da cidade. Acontece que esses grafites que estão dentro desse apartamento, que ela fica super admirada, elas têm alguma relação com uma famosa lenda urbana chamada o Candyman. Ela começa então a conhecer um pouco as pessoas ali em volta e começa a perguntar também, e ela vai perceber que talvez esses desenhos tenham alguma coisa a ver com uma série de assassinatos que vem acontecendo. Esse foi um livro que eu li super rápido, né? Afinal, ele é um conto. Eu li numa vez só, assim, foi uma sentada só e terminei ele. Eu lembro que eu gostei bastante do clima dele, principalmente como ele constrói, mas com certeza eu já não lembro mais muita coisa da história. Eu acho que até li rápido demais e vou precisar de uma releitura, com certeza. Eu achei bem legal como o Clive escolheu uma mulher para ser protagonista dessa história, e mais especificamente ali uma universitária, e a gente consegue ver, além desse terror que é criado pela própria figura do Candyman, um pouco mais de medo vindo pela figura de ser uma mulher investigando essa história. A ambientação é muito sensacional, a forma como ele descreve o local ali, tanto antes dela entrar no apartamento como depois de ela entrar. É um clima super sinistro e super visual, você consegue se colocar ali no lugar. E os personagens também, a figura do Candyman é muito bem descrita e super bizarra. Acho que esse conto traz muito da característica Clive Barker de escrever, porque é aquela coisa mais bizarra, uma coisa mais fora da casinha que você não espera. E o desfecho desse livro, desse conto, é muito bom. E, enfim, lê. Esse conto ainda daria origem a uma adaptação, que viraria basicamente uma trilogia, em 1992, intitulada Candyman, lançada aqui no Brasil como O Mistério de Candyman. Teria então ainda 2 sequências, lançada em 1995, Candyman 2, A Vingança, e em 1999, Candyman, Dia dos Mortos. Previsto para 2021, vai ser lançado um remake chamado A Lenda de Candyman. E o terceiro, mas não menos importante, é O Evangelho de Sangue, que foi lançado originalmente com o título de The Scarlet Gospels, em 2015. Como eu disse, esse foi o meu terceiro contato com Clive Barker, até um tempo bastante espaçado desde que eu tinha lido Candyman, e eu não tava exatamente com tanta vontade assim de ler, já que esse livro eu sabia que era bem mais focado nos cenóbitas, e não foi exatamente uma parte que eu gostei bastante no Hellraiser, e acabou surgindo então uma leitura aí em paralelo com alguns amigos, e também o Arthur me recomendava há bastante tempo, e eu meio de má vontade fui e paguei minha língua. Aqui a gente vai conhecer então o detetive Harry Damour, que é um detetive que não é aí muito comum. Ele trata de casos envolvendo o sobrenatural,
E acontece que um desses casos que ele vai ser contratado para investigar vai ter seu caminho cruzado com o sacerdote do inferno, o Pinhead. Acontece então que ele vai partir numa busca aí que vai levar ele até os confins do inferno. Um dos meus principais medos envolvendo a leitura desse livro é que eu tinha um pouco de receio até onde ele seria legal e até onde ele começaria a ser tosco. Eu acho que esse limite pode ser bastante fino e acontece que não foi nada disso. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro com certeza foi o protagonista, o personagem principal, o Harry, que ele é ali aquele detetive meio malandro, não é um detetive muito padrão, muito certinho, e ele é super bem construído e super carismático também. E foi uma surpresa muito boa, já que eu esperava uma coisa bem mais sobrenatural, bem mais cenóbitas. E veio esse personagem super povão, assim, que é muito massa. Eu gostei também como o livro começa, tipo, aqui na Terra mesmo, uma viagem mais terrena, narrando um pouco da história do Harry, como ele trabalha aqui. Aí ele vai com certeza entrar ali numa viagem mais grandiosa, que vai levar a gente até o inferno. Ao contrário do que eu tinha lido anteriormente, eu tinha lido algumas resenhas, algumas críticas, assim, sem spoilers, sobre esse livro, e eles falavam bastante sobre como ele destruiu um pouco da figura do Pinhead, deixando ele bem mais humanizado ou algo do gênero. Eu, sinceramente, não senti isso, mesmo lendo Hellraiser. Eu acho que aqui ele é super bem trabalhado, e o que ele faz, as motivações que ele tem são super bem construídas, e, enfim, não achei nada disso, não. Outra parte que é super legal é como ele narra o inferno em si, as criaturas que estão lá, o cheiro, as coisas que você visualiza, é como se você estivesse lá, inclusive as criaturas, né, os demônios que eles encontram pelo caminho, são super nojentos e dá até de você sentir aquele asco, assim, como se você estivesse lá, e eu acho que isso é uma das características mais sensacionais do Clive Barker. Como eu fui com a expectativa super baixa, eu acho que teve várias viradas ao longo da história que me motivaram a continuar lendo, coisas que eu não esperava, na verdade não esperava nada, mas que me motivaram a continuar, e eu li esse livro super rápido, ao contrário do que eu achava que ia acontecer. Tem uma cena que é logo no primeiro capítulo, ou acho que é o prólogo, não tenho certeza, que ela é super descritiva, super nojenta, super difícil de ler. Eu acho que se você ler aquele prólogo e você gostar ou se sentir com vontade de continuar, com certeza você vai gostar do resto do livro. E pra mim, pelo menos a minha experiência, se eu já gostei dele em Hellraiser, aqui com certeza ele se consagrou pra mim, porque foi uma experiência totalmente fora da minha caixa, da minha caixinha, totalmente fora da minha zona de conforto, então com certeza vai ler. E o último livro que eu li, que é um super lançamento aqui no Brasil, pelo menos, é Os Livros de Sangue, que foram lançados com o título The Books of Blood, que aqui nesse caso vai ser o volume 1, lançado em 1984. Esse livro, então, trata de uma reunião de 6 contos do Clive, inclusive o primeiro deles vai trazer ali uma história que vai basicamente explicar por que os outros vêm em seguida, que eu não vou contar que é spoiler, mas é super legal. Eu vou ler os títulos desses contos porque eu achei os nomes muito legais. O primeiro, então, é O Livro de Sangue, o segundo, O Trem de Carnes da Meia-Noite, o terceiro, The Yattering and Jack, o quarto, O Blues do Sangue de Porco, o quinto, Sexo, Morte e Estrelas, e o sexto, Nas Montanhas, as Cidades. Como eu falei, o primeiro conto dessa coletânea já vai trazer uma história ali super sinistra, super clima Clive Barker, que vai ter um desenrolar ali, a história com um personagem, que vai trazer um plot que explicará então as outras histórias que vêm em sequência. E isso é sensacional, simplesmente genial. É muito legal porque você já fica ali num clima e já fica com aquela vontade de conhecer todas essas histórias. Eu gostei demais das ambientações desses contos e também da construção dos personagens. É muito legal como ele consegue abordar diversas temáticas diferentes, mesmo dentro do terror, que vai ali de um bizarro até um sinistro. Muitas vezes você vai ter nojo, outras vezes você vai ter um certo tipo de medo. E é muito massa como ele consegue, logo na primeira página, dar uma super introdução do conto e já te prende pro resto da história. Ao longo dessas 6 histórias contadas aqui nesse livro, a gente vai ter contato com várias temáticas, sendo alguns de demônios, outros de rituais macabros, outro que traz seres estranhos. É muito legal como ele consegue contar diversas histórias e todas elas muito boas. Teve um conto em específico, que é o último conto dessa coletânea, que eu comecei não entendendo nada, eu tava super perdida e achei até, falei, nossa, esse conto realmente não é pra mim. E quando veio a explicação lá pra metade do conto sobre o que ele estava falando, é simplesmente perfeito. Não vejo a hora então da Dona Darkseid trazer os próximos volumes, com certeza eu vou querer ler todos eles, porque são histórias muito boas. Algumas adaptações então foram feitas ao longo dos anos, incluindo
contos que estão nesse primeiro volume. Em 1987, o conto The Catherine and Jack recebeu então a adaptação para o 7º episódio da 4ª temporada da série Tales from the Dark Side. Inclusive, o Clive se envolveu na produção desse episódio. O filme O Último Trem, lançado em 2008, traz uma adaptação, na verdade quase que uma inspiração, no conto O Trem de Carnes da Meia-Noite, e traz no elenco então a Brooke Shields e o Bradley Cooper. Em 2009 foi lançado um filme intitulado O Livro de Sangue, que inclusive teve produção do Clive Barker, que vai adaptar 2 contos. Um deles é O Livro de Sangue, que está contido nessa coletânea, e também a adaptação de um outro conto chamado Na Rua Jerusalém, que vai vir no volume 6 dos Livros de Sangue. Nesse ano, então, em 2020, foi lançado um remake chamado Os Livros de Sangue, que traz 3 histórias, 2 delas as mesmas do filme de 2009 e mais uma história original. Eu ainda tenho aqui em casa outros 2 livros que têm histórias do Clive, sendo um deles o livro Abarat, que é um livro que é infanto-juvenil e que traz aqui algumas ilustrações do Clive, que parecem bem legais. Infelizmente só tem esse livro que foi traduzido para o Brasil, os outros 3, que é uma série de 4, não foi traduzido, então por isso ainda tô procrastinando dessa leitura. Outro livro, então, é um livro que foi um lançamento aí da Dark Side, que traz um conto do Clive Barker, que é a Antologia Macabra. Vai trazer aqui diversos autores, inclusive Stephen King, e com certeza vamos chegar lá pra ler esse conto dele, porque ele é muito bom fazendo contos. Então, galera, por hora é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos, também se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, e também agora tá rolando aí uma nova onda de lives, então sempre que tiver uma live e a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo o que você achou deles, e a gente se vê então por aí.